Gente, tudo bom com vocês? Agora eu vou falar sobre a revolta de Vila Rica em 1710. Está na página de vocês aí, ó, na página 76. O que foi essa revolta? Lembra que eu falei que a Vila Rica, não é? Ele tinha transformado uma vila, antes era um povoado? Então, por volta de 1710, começou a surgir panelinhas contra o governo brasileiro, o governo português dentro do Brasil, não é? Que revoltas eram essas? No começo, começou a ter a exploração de ouro, não foi verdade que eu falei? Teve a exploração de ouro e depois veio os crimes. Esses crimes, eles começaram a matar por ouro, começou a esconder ouro, fazer contrabando para esconder dos portugueses. Mas antes de explicar isso aí, eu preciso falar como esse ouro era realizada essa procura. Era realizado dentro das minas, não é verdade? Nas minas e dentro dos riachos. Dentro desses riachos, eles usavam três instrumentos. Usava a bateia, o almocafre. Vocês vão ver aí na tela aí cada objeto desse aí que ajudava a procurar o ouro. A roda do rosário, parece uma roda d'água, não parece? Que ajudava a extrair o ouro dentro daquela água, dentro daquelas pedras flutuantes, lá dentro do fundo do riacho. E para que procurava esse ouro? Para enriquecer, claro, né? E também enriquecer também Portugal. Esse ouro era extraído para Portugal, na verdade, e eles começaram a cobrar impostos, começaram a cobrar desse ouro. Eu procuro ouro para mim, mas também tinha que devolver também uma parte para Portugal, pois essa região pertencia a Portugal. Então, Portugal, ele começou a pregar, ele começou a cobrar 20% desse ouro, que equivale a quinto por cento desse ouro. E eles ficavam onde para cobrar? Ficavam os dragões. Dragões era tipo soldado hoje, né? Tipo as PM, Polícia Federal, para vocês entenderem. Eles ficavam nas estradas de São Paulo e Rio de Janeiro, logo na saída, na entrada, para cobrar dessas pessoas que vinham e entravam, não é? E dentro de Minas Gerais, no lado, na fronteira. E lá foi encontrado o quê? Encontrava pessoas nas estradas fazendo contrabando, não é verdade? E encontravam ouro, gente, dentro da sola, do sapato, nas botas, dentro das meias, na sola dos pés, no cabelo. Há registros que eles encontraram ouro dentro da rapadura, dos doces, né? E também dentro também de santo de madeira, que era oco, né? Não tem aquela expressão, né? O santo oco, o santo do pau oco. Então, surgiu através dessa época. Tinha aqueles santos oco, escondia o ouro dentro. Então, há vários casos onde eles escondiam esses ouros, né? Não é verdade? E isso foi retratado também no cinema e nas telenovelas, principalmente da Rede Globo. Vocês podem dar uma olhada lá no YouTube, vocês podem procurar uma novela que fez sucesso lá em 96, não sei me engano. Foi de Chica da Silva, que retratou bem essa história. Vocês procuram lá no YouTube. E também A Padroeira, na Rede Globo. Também registrou um pouquinho dessa história, de 2001. Mas voltando ao assunto, não é? O que revoltou a população naquela época foi no ano de 1719, que foi construída a Casa de Fundição. O que foi essa casa? Essa casa era onde guardava o ouro. O ouro encontrava e nessa casa, não é, fabricava as barrinhas de ouro, que antes o ouro era extraído em pedra, né? Derretia, transformava em barra de ouro. Depois dessa barra, ele ia ser selado. Colocava o desenho, né, o selo de Portugal, da coroa de Portugal, aquele desenho de uma coroinha e colocava. E
a população começou a revoltar. Quer dizer, todo o ouro encontrado eu tinha, não é? Todo o ouro encontrado eu tinha que fazer isso, não é? Então, quem começou a fazer essa revolta foi uma vila lá em Minas Gerais. Foi Vila Rica. E essas pessoas que lideraram essa revolta, que teve esses líderes, foi Pascoal e Felipe. Eles foram pegos. O corpo de Felipe, não é, depois de morto, foi separado. Em cada região da estrada foi espalhada nas colônias, né? A cabeça espalhada em algum lugar, em cada região. A mão, o braço, para quê? Foi estorradejado, né? Para dar exemplo para o povo não fazer mais aquela revolta. Ter medo, né? Olha aquela mão ali, colocava em praça pública e o povo ficava com medo. Ó, não fazemos revolta mais. Para intimidar a população, para não fazer mais briga, não é? E com isso, começou a ter mudanças no cenário brasileiro, na região do Brasil. Primeiro, uma mudança, teve a ocupação do interior. Porque o Brasil, vocês podem olhar no mapa de vocês aí, na telinha, o Brasil era povoado só no litoral. Antes da descoberta do ouro, só ficava em Salvador, em Recife, ficava no Rio de Janeiro. E eles começaram a se espalhar dentro do interior, não é? Por causa de quê? Por causa do ouro. Talvez tinha ouro em tal lugar, vamos para lá. Eles ficavam lá. 2. Teve o nascimento das vilas e cidades. Cresceram muito, começou a ter cidade. Um exemplo disso, né, foi Rio de Contas, não é? Foi transformado em vila mais tarde e também foi criada também a nossa cidade, né? Falar um pouquinho disso porque nós estamos comemorando 100 anos de Livramento. Se não fosse ouro aí, não é? Dizem também, não é, que a estrada real onde passava o ouro para ser levado para Salvador, não é? A finalidade da estrada real que foi construída. E terceiro, foi construída uma nova capital. Qual é a capital do Brasil hoje? A capital é Brasília, não é? Ela é nova, ela foi criada em 1960. Qual era o capital antes de Brasília? Era Rio de Janeiro. Então, foi nesse tempo que Rio de Janeiro foi criada. Foi criada em 1763. Por causa do ouro. Para quê? Para eles, Rio de Janeiro era perto de Minas Gerais, era melhor para os governadores, os grandões, os chefões, controlar mais ouro naquela região. Terceiro, que era o capital do que eu falei, né? E o 4, o crescimento do mercado interno. Cresceu muito o mercado. Então, eles começaram a criar mais gado, eles precisavam de comida, né? Comer carne para alimentar aquela população mineradora. O couro também foi muito fabricado, não é? Para guardar seus pertences, as bolsas, né? Louça, para fabricar esses seus pratos, panela, copos, não é? E também doces, né? Principalmente marmelada ficou famosa para poder eles comerem, né? Alguma coisinha, não é? E também o uso do cavalo também foi muito aceito perto do interior para poder ir para entrosar dentro dos matos. Então foi isso, pessoal. A gente termina mais essa etapa dessa aula. Falou?